E se o céu estivesse tentando falar com você neste exato momento? E se, enquanto você escuta estas palavras, Deus estivesse chamando o seu coração para uma mudança profunda, capaz de renovar completamente sua vida? Quantas vezes você sentiu que algo dentro de você precisava ser restaurado, que a fé parecia adormecida e que a esperança se enfraquecia diante das dificuldades? São nesses instantes de silêncio e incerteza que o céu se move e o arcanjo Gabriel desce, trazendo não apenas uma mensagem, mas um convite. É hora de permitir que a luz divina transforme tudo o que parecia sem vida. A transformação verdadeira não começa do lado de fora, mas dentro da alma. Ela nasce quando o coração cansado decide escutar novamente a voz de Deus, aquela que um dia soou com força, mas foi abafada pelas preocupações, pelas dores e pelo medo de recomeçar. São Gabriel é o mensageiro do novo início, o anjo das boas novas, aquele que rompe o silêncio do céu para anunciar que o tempo da graça chegou. Quando ele aparece, é sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. Assim foi com Maria, quando ele anunciou o nascimento do Salvador. E assim é com você, quando o Senhor decide renovar a sua história. Mas para que essa renovação aconteça, é preciso abrir o coração e aceitar o chamado. Gabriel não fala para os ouvidos, ele fala para a alma. Suas palavras são como luz que atravessa as sombras da dúvida e desperta o que está adormecido. Hoje, o anjo quer lhe revelar os segredos que levam à verdadeira mudança. Não promessas vazias, mas caminhos concretos de fé, coragem e confiança. Porque toda transformação começa quando você diz sim. O mesmo sim que Maria pronunciou diante do anjo, o sim que permitiu que o impossível se tornasse realidade. Este é o momento de escolher ouvir. O céu está falando, e o arcanjo Gabriel se aproxima, trazendo a força do Altíssimo e o poder da renovação. Se você permitir, esta mensagem não será apenas um conteúdo que passa, mas um encontro real com Deus através do seu mensageiro. E quando o coração se abre para o toque divino, a fé se reacende, a alma se fortalece e a vida recomeça sob a luz da promessa celestial. O momento em que o céu toca a terra. Há momentos na vida em que o invisível se torna real, em que o sagrado se aproxima da fragilidade humana para transformar o que parecia impossível. É nesses instantes silenciosos e misteriosos que o céu toca a terra. São Gabriel Arcanjo é o mensageiro desse encontro divino, o intermediário entre o eterno e o temporário, o enviado de Deus para anunciar que a graça chegou e que a vida pode, de fato, ser renovada. Quando o céu toca a terra, não há espetáculo nem ruído. A transformação acontece na profundidade do coração, naquele lugar onde só Deus enxerga. É ali que a presença de Gabriel se manifesta, conduzindo a alma a um novo despertar. Foi assim com Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 28, quando o anjo entrou em sua casa e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Naquele instante, o divino se fez presente no humano e o impossível se tornou realidade. Hoje, esse mesmo toque do céu quer alcançar você. O mensageiro de Deus se aproxima para anunciar que há um novo tempo preparado. A mudança que você busca não depende apenas de circunstâncias externas, mas do movimento interior de fé e entrega. Quando o coração se abre, o milagre acontece. O toque de Deus é discreto, mas poderoso. E o arcanjo Gabriel é aquele que conduz essa presença àqueles que estão prontos para escutar. O encontro entre o céu e a terra não é distante nem reservado aos santos do passado. Ele se repete todas as vezes em que alguém decide confiar novamente, recomeçar e permitir que a voz divina o conduza.
O toque do céu se manifesta na oração, na palavra, nas pequenas confirmações diárias que o anjo coloca diante de nós. É um sinal silencioso, mas inconfundível. O Senhor está agindo. Permita que esse toque alcance a sua vida agora. Imagine o céu se inclinando em sua direção, a presença luminosa de Gabriel aproximando-se com a mensagem do Altíssimo. É neste exato momento que o Divino deseja tocar a sua história, restaurar sua fé e abrir o caminho para uma transformação profunda. Quem é São Gabriel na história da fé? São Gabriel Arcanjo ocupa um lugar singular na história da fé, não apenas como um dos 3 grandes mensageiros de Deus mencionados nas Sagradas Escrituras, mas como o anjo da revelação, da esperança e dos novos começos. Seu nome significa força de Deus, e em cada uma de suas aparições, essa força se manifesta como luz que rompe o silêncio, voz que revela o plano divino e presença que prepara a humanidade para momentos decisivos. Gabriel é aquele que não fala por si mesmo, mas traz a palavra viva do Altíssimo, e cada vez que desce à terra, é sinal de que o céu está prestes a agir. Desde os tempos antigos, a missão de Gabriel esteve ligada ao anúncio da verdade e ao despertar da fé. No livro de Daniel, ele aparece como intérprete das visões e mensageiro da sabedoria celestial. Em Daniel capítulo 8, versículo 16, o profeta o descreve como aquele que foi enviado por Deus para explicar o mistério das revelações. Ali, o anjo não apenas transmite uma mensagem, mas concede entendimento, mostrando que a revelação divina não é um enigma inacessível, e sim uma comunicação amorosa que o céu oferece a quem busca com sinceridade. Gabriel é, portanto, o anjo do esclarecimento espiritual, aquele que dissipa a confusão e ajuda o homem a perceber o sentido divino escondido por trás dos acontecimentos da vida. Séculos depois, ele aparece novamente em um dos momentos mais sublimes da história, o anúncio do nascimento de João Batista. Em Lucas, capítulo 1, versículo 19, ele se apresenta a Zacarias e declara: Eu sou Gabriel, que estou diante de Deus, e fui enviado para falar contigo e te trazer estas boas novas. Suas palavras revelam a natureza da sua missão. Ele vive na presença direta do Altíssimo e age como mensageiro de boas novas, nunca de condenação. Quando Gabriel fala, o céu sorri. Sua voz carrega a vibração da misericórdia, do recomeço e da fidelidade divina. É ele quem anuncia o início de uma nova era, preparando o caminho para o Messias. Mas é na anunciação à Virgem Maria que a missão de Gabriel atinge seu ápice. Em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 31, ele é enviado a Nazaré para levar a mensagem que mudaria o destino da humanidade. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Nenhum outro anúncio foi tão decisivo na história da fé. O anjo não traz apenas uma notícia, ele traz a própria presença de Deus encarnada na promessa do Salvador. Com essa saudação, o céu toca a terra e a eternidade entra no tempo. Gabriel se torna, assim, o mensageiro da encarnação, o portador da palavra que se faz carne, o símbolo da comunicação perfeita entre o divino e o humano. Esse papel faz de Gabriel o anjo da esperança. Ele surge sempre nos momentos em que a humanidade parece perdida, quando a fé precisa ser reacendida. Sua voz é o eco da fidelidade divina, recordando que Deus nunca se cala, mesmo quando o homem não escuta. Ele não chega com ruído ou espetáculo, mas com a suavidade da verdade que liberta. É o anjo que fala à alma cansada e diz: levanta-te, porque o Senhor ainda age. Cada vez que o céu precisa revelar algo essencial, um novo propósito, uma cura interior, um chamado à conversão, é Gabriel quem Deus envia.
A tradição cristã sempre o reconheceu como patrono das comunicações divinas, protetor daqueles que anunciam a verdade e guia dos mensageiros de fé. Ele é o anjo que inspira palavras certas nas horas de dúvida, que conduz o pensamento à sabedoria e que ajuda o coração humano a distinguir entre a voz de Deus e o ruído do mundo. Gabriel ensina que ouvir o céu requer humildade, silêncio e disposição para obedecer. Ele recorda que Deus não fala apenas aos grandes e poderosos, mas a quem vive no escondimento, como Maria, e que é nesse silêncio interior que as maiores revelações acontecem. Na história da fé, São Gabriel representa o momento em que Deus se faz próximo, quando o invisível toca o visível e o eterno se revela no cotidiano. Ele continua agindo hoje, com a mesma missão de sempre: preparar corações para os planos divinos, despertar a confiança nas promessas e renovar a esperança nos que duvidam. Quando sua presença é invocada com fé, a alma sente uma clareza nova, um consolo sereno, uma força que não vem do mundo. Por isso, cada vez que o homem se encontra perdido, sem direção ou sem fé, o céu envia novamente seu mensageiro. Gabriel continua descendo silenciosamente para anunciar que Deus ainda escreve histórias, ainda faz nascer promessas e ainda transforma vidas. Ele é o anjo dos recomeços, da revelação e da coragem. O mesmo que falou a Maria fala agora à sua alma, dizendo que a força de Deus não se extinguiu e que toda vida pode ser renovada quando o coração decide escutar. Por que a vida estagna? A causa espiritual da paralisação interior. Há momentos na vida em que tudo parece parar. As orações parecem não encontrar resposta. Os dias passam sem brilho e a alma, mesmo cercada de atividades, sente um vazio que não sabe explicar. É como se algo invisível tivesse bloqueado o fluxo natural da graça, e o coração, que antes pulsava esperança, agora se encontra preso a uma névoa de cansaço e desânimo. Essa sensação de estagnação não é apenas um fenômeno emocional ou psicológico, é uma realidade espiritual. É o sinal de que a alma precisa de renovação e que o céu se prepara para intervir. São Gabriel Arcanjo é enviado especialmente nesses momentos de paralisia interior, porque sua missão é despertar o que adormeceu, reacender o que se apagou e anunciar o movimento de Deus em meio à imobilidade humana. A estagnação espiritual acontece quando a conexão entre o homem e o divino é enfraquecida, não porque Deus tenha se afastado, mas porque o coração, ferido por experiências, dúvidas ou desilusões, se fecha gradualmente à sua presença. A alma perde o diálogo com o céu e, aos poucos, começa a viver apenas na superfície da existência. O que antes era um caminho de fé torna-se um terreno árido, onde a oração pesa, o louvor se torna difícil e a esperança parece distante. É nesse silêncio sombrio que Gabriel desce, trazendo a palavra que rompe a inércia. Levanta-te, o Senhor ainda fala contigo. O anjo vem não para repreender, mas para despertar, porque Deus nunca abandona aquele que parou. Ele apenas espera o instante em que o coração se disponha a recomeçar. Toda paralisia interior tem uma causa espiritual. Às vezes nasce da falta de perdão, que aprisiona o coração ao passado. Outras vezes da falta de confiança, que impede o avanço. E muitas vezes da rotina sem fé, quando a vida espiritual se torna apenas repetição. A alma, sem perceber, acostuma-se à ausência de fervor e se contenta com um estado de sobrevivência espiritual. É nesse terreno seco que a voz de Gabriel ressoa. Ele traz a lembrança de que o Espírito Santo ainda habita em nós, mesmo quando não o sentimos, e que a presença divina jamais se extingue, apenas se oculta, à espera de um coração que queira buscá-la novamente.
A paralisia também é muitas vezes consequência da resistência à vontade de Deus. Quando o homem tenta controlar tudo, impedir o novo ou manter-se preso ao que já não serve ao propósito divino, a graça não consegue fluir. O orgulho, o medo e a autopreservação criam barreiras invisíveis que bloqueiam o movimento da vida. Gabriel, mensageiro do Altíssimo, desce para derrubar essas muralhas interiores, lembrando que a vida só recomeça quando há entrega. Ele sussurra à alma cansada que a confiança abre caminhos onde o esforço humano falha e que a rendição não é derrota, mas portal da transformação. Mas há também uma dimensão misteriosa nessa paralisia. Às vezes, ela é o modo de Deus preparar algo novo. O silêncio e a aparente imobilidade podem ser o solo onde a semente da renovação está sendo cultivada. Antes que algo floresça, há sempre um tempo de repouso, um período de gestação invisível. É o tempo em que Deus trabalha no escondimento, estruturando o que ainda não se pode ver. Gabriel age nesses momentos para impedir que a alma confunda o tempo da espera com o tempo do abandono. Ele recorda que a ausência de movimento não é ausência de propósito e que o céu continua operando, mesmo quando o homem não percebe. A estagnação é também um espelho. Ela revela ao homem a distância entre a vontade divina e os seus próprios desejos. É um convite à introspecção, à escuta e ao arrependimento. Quando a alma reconhece suas resistências e se abre novamente à ação de Deus, o movimento retorna. A vida volta a fluir, não porque tudo ao redor mudou, mas porque a presença divina foi novamente acolhida. Gabriel é o instrumento desse renascimento. Sua voz ressoa como trombeta suave, despertando a alma adormecida, restaurando a clareza e reacendendo o desejo de caminhar. Por isso, quando tudo parecer imóvel, não desespere. A estagnação pode ser o limiar do milagre. O anjo da anunciação não aparece em meio ao ruído, mas no silêncio da alma que precisa ouvir novamente a voz de Deus. Ele chega para recordar que a paralisia é apenas o intervalo entre o fim de um tempo e o início de outro. Quando a alma diz sim, como Maria diante da mensagem do anjo, o céu volta a se mover, e o que antes parecia paralisado se transforma em um novo começo, porque nada permanece imóvel quando a força de Deus toca o coração humano, e onde Gabriel chega, a vida sempre recomeça. Segredo 1. A coragem de se render. Toda mudança verdadeira começa no instante em que o coração humano decide render-se à vontade divina. Não existe renovação sem entrega, nem transformação sem confiança. A primeira revelação que São Gabriel Arcanjo traz é que a força não está em resistir, mas em ceder. Render-se a Deus não é sinal de fraqueza, é o ato mais poderoso de fé. É o reconhecimento de que nossas próprias forças não são suficientes para mover o que somente a graça pode transformar. A coragem de se render nasce no silêncio interior, quando o homem percebe que não pode mais lutar contra a maré da vida. Gabriel, o mensageiro do Altíssimo, se aproxima para recordar que a verdadeira vitória espiritual é permitir que Deus conduza. Foi isso que Maria fez ao ouvir o anúncio em Lucas capítulo 1, versículo 38, quando respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesse instante, a história da humanidade mudou para sempre. Que o mesmo acontece em proporção misteriosa em cada alma que pronuncia esse mesmo sim. Rendição é confiança ativa, é dizer: Senhor, não compreendo o caminho, mas sei que estás comigo. É abrir mão do controle, das previsões, do medo do futuro e permitir que a providência divina atue com liberdade. O arcanjo Gabriel nos ensina
que a fé não consiste em compreender tudo, mas em permanecer firme, mesmo quando não se entende nada. Ele desce para fortalecer a alma cansada, para lembrar que Deus nunca abandona o coração que se entrega. Esse primeiro segredo é o portal da transformação. Sem ele, os outros não podem se manifestar. Enquanto o coração se mantém fechado no orgulho, na autossuficiência ou na ansiedade, a graça não flui. Mas no instante em que você diz sim, como Maria, o céu se move. A rendição abre as comportas da misericórdia e o que parecia impossível começa a se tornar real. A vida muda, não porque as circunstâncias externas se modificam de imediato, mas porque o olhar interior se purifica e aprende a reconhecer a presença de Deus em tudo. Gabriel, ao revelar este primeiro segredo, recorda que a entrega não é resignação passiva, mas ato de confiança dinâmica. É acreditar que quando se desiste de controlar o que pertence a Deus, Ele assume o comando e conduz o coração por caminhos de plenitude e renovação. É por isso que a coragem de se render é o primeiro passo da mudança, o ponto onde o humano se curva e o divino se manifesta. Segredo 2. A luz escondida no silêncio. O segundo segredo revelado por São Gabriel Arcanjo é o poder do silêncio. Em um mundo dominado pelo ruído, pelas opiniões, pelas distrações e pela pressa, Deus ainda fala, mas poucos conseguem ouvir. O anjo do Senhor se aproxima para lembrar que a transformação espiritual acontece no interior da alma e que o silêncio é o solo onde a voz divina germina. Gabriel não fala aos ouvidos, mas ao coração, e só o coração em paz é capaz de escutá-lo. O silêncio ao qual ele nos chama não é ausência de som, mas presença de Deus. É um estado de recolhimento em que a alma se desprende do excesso de pensamentos e preocupações e começa a perceber a presença divina que a sustenta. Foi nesse mesmo silêncio que Maria escutou o anúncio e respondeu com fé. Foi no silêncio de Nazaré que ela guardou as promessas no coração. E foi no silêncio do Getsêmani que Cristo aceitou a vontade do Pai. O silêncio é, portanto, o ambiente onde o divino se revela. Gabriel ensina que a luz escondida no silêncio é a chave para a clareza espiritual. Quando você se cala diante de Deus, o anjo ilumina a mente com intuições e compreensões que antes pareciam inacessíveis. Ele mostra que, muitas vezes, as respostas que buscamos em tantas vozes externas já estavam dentro de nós, esperando apenas que cessasse o barulho para serem reveladas. O silêncio é o espelho da alma, e quem se contempla nele descobre o reflexo da graça. É no silêncio que o Espírito Santo age com maior liberdade. A alma que aprende a silenciar descobre que o tempo da espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação. Cada pausa interior se torna uma semente de sabedoria. Cada instante de recolhimento se transforma em encontro com Deus. Gabriel, como portador da revelação, desce nesses momentos para abrir os olhos da alma e revelar a presença de Deus nas entrelinhas da vida. A luz que se manifesta no silêncio é suave, mas poderosa. Ela não vem com estrondo nem com pressa. Ela invade o coração aos poucos, dissipando a confusão, curando a ansiedade e restaurando a confiança. Essa luz é o sinal de que Gabriel está agindo, conduzindo a alma ao equilíbrio e preparando-a para reconhecer os próximos segredos que levam à mudança verdadeira. Segredo 3. A fé que vai além dos sentimentos. O terceiro segredo que São Gabriel Arcanjo revela para a mudança de vida é a necessidade de uma fé que ultrapasse os limites da emoção. Muitos acreditam que a presença de Deus se manifesta apenas quando há consolo, entusiasmo ou alegria. Mas a verdadeira fé não depende do que se sente, e sim do que se crê. Gabriel vem recordar que a fé madura floresce mesmo no deserto,
quando os sentimentos se calam e a alma aprende a confiar apenas na fidelidade do Altíssimo. Há momentos em que o coração parece frio e a oração parece vazia. A mente se pergunta se Deus ainda está ouvindo, se a promessa ainda é válida, se o caminho não se perdeu. É exatamente nesse ponto que a fé se torna mais preciosa. Crer sem ver, permanecer quando nada se sente, esperar quando tudo parece parado. Esse é o exercício que transforma a alma e faz com que o impossível se torne realidade. São Gabriel aparece nessas horas de escuridão interior para dizer: permaneça, porque o céu ainda trabalha por você. Essa fé que vai além dos sentimentos é o tipo de fé que Maria teve quando o anjo partiu e o silêncio de Deus começou. Ela não viu imediatamente os frutos da promessa, mas acreditou na palavra que recebeu. É essa mesma fé que o arcanjo deseja reacender em sua vida. A fé que não depende de sinais visíveis, mas que se firma na certeza interior de que Deus cumpre tudo o que promete, no tempo e na medida perfeitos. Quando você aprende a viver essa fé, descobre uma liberdade nova. Não é mais prisioneiro das variações emocionais nem das circunstâncias. Sua confiança repousa em algo maior, na palavra eterna do Senhor. Gabriel, mensageiro da fidelidade divina, fortalece o coração para que ele resista às tempestades e permaneça firme até que a graça se manifeste. Ele recorda que, muitas vezes, a ausência de sensações é, na verdade, um convite à maturidade espiritual, um chamado para amar a Deus não pelos dons, mas por quem Ele é. Essa fé inabalável é a base sobre a qual se constrói a verdadeira transformação. Ela purifica o olhar, alinha a vontade humana à divina e faz com que a alma caminhe com serenidade, mesmo quando a estrada parece incerta. Gabriel ensina que quem confia de verdade jamais retrocede, porque a fé que ultrapassa o sentir é o elo invisível que une o homem ao céu e o mantém de pé até que a promessa se cumpra. Segredo 4. A cura da memória. O quarto segredo que São Gabriel Arcanjo revela para a verdadeira mudança de vida é a cura da memória. Não há transformação completa enquanto o coração continua prisioneiro do passado. As feridas não curadas, as mágoas não resolvidas e as lembranças dolorosas se tornam correntes invisíveis que impedem o avanço espiritual e obscurecem a fé. Gabriel desce como mensageiro da libertação, trazendo luz para as sombras da lembrança e paz para os lugares da alma onde a dor ainda grita. A memória é um território sagrado. Deus não deseja apagá-la, mas purificá-la. O que Ele quer curar não é a lembrança em si, mas o sofrimento que ela carrega. Gabriel, como mensageiro da revelação, mostra que há uma forma divina de olhar para o passado, não como um peso, mas como um aprendizado. Ele ajuda a compreender que nada foi em vão, que cada lágrima, cada perda e cada silêncio tiveram um propósito no plano maior de Deus. A cura acontece quando, ao recordar, o coração já não sangra, mas agradece porque reconhece que o amor do Altíssimo estava presente até mesmo nas feridas. O anjo da Anunciação ensina que a verdadeira libertação começa quando se decide perdoar. Perdoar a si mesmo, perdoar os outros, perdoar o que não se entende. O perdão não é esquecimento, mas escolha de não carregar mais o peso da dor. Quando você perdoa, o passado perde o poder de governar o presente e o futuro se torna campo fértil para a graça. Gabriel age nesse instante como médico espiritual, derramando sobre a alma a luz que transforma culpa em sabedoria e ressentimento em compaixão. Essa cura da memória também é uma forma de renovar a fé, porque quando o passado é iluminado, o presente se torna leve e o futuro volta a ter sentido. O coração livre do peso das lembranças dolorosas
volta a confiar, volta a sonhar, volta a orar com sinceridade. O silêncio que antes era vazio se torna espaço de encontro com Deus. Gabriel ensina que só o coração curado é capaz de amar plenamente e reconhecer os sinais da providência divina. O quarto segredo, portanto, é uma convocação à coragem. Coragem de revisitar as feridas, não para revivê-las, mas para permitir que o Altíssimo as transforme em testemunho. Quando a memória é curada, o passado deixa de ser prisão e se torna semente de fé. E é justamente nesse ponto que o anjo age, abrindo o caminho para que o homem volte a acreditar que a graça é maior do que qualquer dor que já viveu. Segredo 5. A renovação da visão. O quinto segredo que São Gabriel Arcanjo revela é o dom de renovar o olhar. A verdadeira mudança de vida não acontece quando as circunstâncias externas se transformam, mas quando o modo de ver a realidade é purificado pela luz de Deus. Gabriel, o mensageiro da clareza divina, desce para dissipar as névoas da mente e os enganos do coração, devolvendo ao homem a capacidade de enxergar a vida com os olhos da fé. Quando o anjo toca a visão interior, tudo ganha novo sentido. O sofrimento se torna escola, o tempo de espera se converte em amadurecimento e as provações revelam-se caminhos ocultos para a graça. Muitas vezes, a visão humana se torna limitada pelas feridas, pelo medo ou pela decepção. O olhar se contamina pela dor, e o que antes era possibilidade passa a parecer impossível. É nesse ponto que Gabriel intervém, trazendo a luz do Altíssimo que reorganiza a percepção. Ele ensina que não há escuridão que resista à clareza de Deus, e que a verdadeira fé é enxergar esperança mesmo quando os olhos físicos só veem impossibilidade. A renovação da visão é, portanto, um ato de graça que liberta o coração da cegueira espiritual. O arcanjo também mostra que a forma como olhamos para nós mesmos precisa ser transformada. Muitos se julgam indignos do amor de Deus ou incapazes de recomeçar, e por isso permanecem presos à culpa e ao medo. Gabriel vem para corrigir esse olhar, lembrando que o Criador vê além das quedas e das limitações. Ele vê a intenção, o desejo de conversão e o valor único de cada alma. A luz do anjo ilumina a verdade de que ninguém está tão distante a ponto de não poder ser alcançado pela misericórdia divina. Renovar a visão também significa aprender a ver os outros sob a perspectiva de Deus. Onde antes havia julgamento, passa a existir compaixão. Onde havia ressentimento, brota a empatia. Gabriel ensina que o olhar espiritual transforma relacionamentos, ambientes e até decisões, porque quando se enxerga com o coração purificado, o mundo inteiro se torna reflexo do amor de Deus. Esse novo olhar é o sinal de que a fé foi restaurada, de que a alma está alinhada à vontade divina e pronta para reconhecer as oportunidades de recomeço que o céu oferece. A visão renovada é o ponto em que a vida começa a mudar de forma concreta, porque quando o homem muda o modo de ver, muda também o modo de agir. Ele passa a reconhecer os sinais da providência em detalhes antes ignorados e a caminhar com segurança, mesmo sem compreender tudo. Gabriel permanece ao lado, sustentando o olhar do crente, mantendo-o fixo na luz e impedindo que as sombras da dúvida o façam desviar do propósito. E assim, a alma iluminada por essa nova visão torna-se testemunho vivo de que a fé verdadeira transforma a maneira de ver e, por consequência, transforma tudo o que é visto. Segredo 6. O poder da gratidão e do louvor. O sexto segredo que São Gabriel Arcanjo revela é o poder oculto da gratidão e do louvor. Poucos compreendem a profundidade espiritual que existe nesse ato simples,
Mas quem aprende a agradecer antes mesmo de ver o resultado, toca o coração de Deus. Gabriel ensina que a gratidão não é consequência da bênção, é a semente que a faz florescer. Louvar no meio da espera, agradecer no meio da dor, é o gesto de fé que move o céu a agir. A alma grata reconhece a presença divina em todas as coisas, até nas que não entende. Quando o coração aprende a louvar em meio às dificuldades, as correntes espirituais que o prendiam começam a se romper. O louvor é o som que o inferno não suporta e o perfume que sobe diretamente ao trono do Altíssimo. É por isso que Gabriel, o anjo que anunciou a alegria da salvação, é também o mensageiro da gratidão. Ele vem para ensinar que a alegria não nasce das circunstâncias, mas da presença de Deus habitando o coração. A gratidão é uma forma de fé silenciosa que diz: Senhor, eu creio mesmo sem ver. E o céu responde a esse gesto com abundância de graça. Quando a alma agradece, ela se alinha ao ritmo do divino, abrindo portas que antes pareciam fechadas. O louvor, por sua vez, é a forma mais elevada de oração, porque não pede, apenas exalta. Ele eleva a alma acima da dor, faz com que as feridas percam o poder e atrai sobre a vida a unção da paz. Gabriel ensina que a gratidão é o antídoto contra o desespero. O coração que se habitua a agradecer não dá espaço à murmuração nem à dúvida. Ele se torna terreno fértil para milagres. Quando o anjo visita a alma grata, ele a envolve em luz, purificando pensamentos e inspirando atitudes que mantêm a presença de Deus constante. A gratidão transforma a oração em comunhão e o louvor em força espiritual. É nesse estado de louvor que a fé se renova e a vida se transforma. A pessoa que louva não é mais vítima das circunstâncias, mas participante do plano de Deus. Ela entende que tudo coopera para o bem dos que o amam, como ensina Romanos, capítulo 8, versículo 28. Gabriel, mensageiro da esperança, conduz a alma a esse nível de confiança, onde o agradecimento antecede o milagre e o louvor antecipa a vitória. A gratidão é a linguagem do céu. Quem a pratica se une à harmonia dos anjos e sua oração se torna música agradável a Deus. Quando o homem aprende a agradecer mesmo nas lágrimas, o céu se abre, porque no coração que louva, Deus habita com alegria. E é justamente ali, no espaço silencioso entre a dor e o agradecimento, que Gabriel desce e realiza a renovação que o Altíssimo preparou. Segredo 7. O chamado para agir com fé. O sétimo segredo que São Gabriel Arcanjo revela é o chamado para agir. A fé verdadeira não termina na oração. Ela se manifesta em atitudes concretas. Deus age, mas espera a colaboração do coração humano. Gabriel, o mensageiro do Altíssimo, não apenas anuncia a vontade divina, ele desperta a coragem para cumpri-la. É nesse ponto que a transformação se torna visível, pois a fé que apenas espera é estéril, mas a fé que age gera frutos e muda destinos. Quando Maria recebeu o anúncio em Lucas, capítulo 1, versículo 38, ela respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa resposta não foi apenas uma aceitação interior, mas um sim que se traduziu em ação. Ela se levantou, foi às montanhas ajudar Isabel, levou a presença de Deus aonde ia. É isso que Gabriel ensina. Fé é movimento. É sair do lugar da dúvida e caminhar mesmo sem enxergar o final da estrada. É crer que cada passo dado em obediência é acompanhado por anjos que pavimentam o caminho. Agir com fé é dar forma àquilo que se acredita. É tomar decisões baseadas na confiança em Deus e não no medo das circunstâncias. Gabriel recorda que a fé sem obras é morta e que toda promessa divina exige participação. Quando o homem começa a agir conforme a palavra que recebeu,
o céu se move em seu favor. A ação inspirada pela fé é como o sopro de vida sobre o que estava estagnado. Ela ativa o milagre, dá corpo à promessa e torna visível a providência divina. Mas agir com fé também significa manter a perseverança quando os resultados demoram. O tempo de Deus é perfeito e a fidelidade humana é provada na constância. Gabriel ensina que o verdadeiro crente não recua diante da demora, porque sabe que a obediência é, por si só, um ato de louvor. Cada gesto de confiança, cada escolha guiada pela fé é um altar invisível onde Deus manifesta a sua glória. A ação movida pela fé também tem o poder de contagiar o ambiente. Quando alguém decide viver pela confiança, outros são inspirados a fazer o mesmo. A vida torna-se testemunho e a transformação interior começa a irradiar para fora. Gabriel acompanha aqueles que decidem dar esse passo, fortalecendo o ânimo, abrindo portas e inspirando ideias e soluções que refletem a sabedoria divina. Este é o 7º segredo: não esperar que o milagre caia do céu, mas cooperar com o céu para que ele aconteça. A fé é o que acende a promessa, mas a ação é o que a concretiza. Gabriel, mensageiro do novo tempo, convida a agir agora, com confiança e determinação, porque Deus não opera no medo, mas no movimento. E quando a alma dá o primeiro passo, o anjo completa o caminho. Oração de renovação e envio. Neste momento, feche os olhos e permita que o silêncio se torne sagrado. Respire com calma e imagine a presença luminosa de São Gabriel Arcanjo descendo sobre você, trazendo em suas mãos a luz do Altíssimo. Essa luz toca o seu coração, percorre sua mente, sua alma, e tudo o que dentro de você estava cansado, disperso ou adormecido começa a se renovar. Este é o instante em que o céu se aproxima. O anjo que anunciou a Maria a vinda da vida eterna agora anuncia a você o renascimento da sua fé. Repita em seu interior: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Peço-te que, por meio de São Gabriel Arcanjo, tu renoves minha fé e transformes o que dentro de mim precisa de cura. Envia tua força, tua luz e tua sabedoria, que a tua voz seja mais forte do que meus medos, que a tua vontade se cumpra em mim, assim na terra como no céu. Visualize Gabriel à sua frente, com suas asas abertas, derramando sobre você o brilho do Espírito Santo. Essa luz penetra as lembranças que ainda doem, purifica pensamentos, renova esperanças e acende novamente o desejo de viver conforme a vontade de Deus. Tudo o que antes era peso se transforma em aprendizado. Tudo o que era dor se torna caminho. O anjo o envolve num manto de paz, e essa paz começa a fluir para dentro do seu coração como um rio de serenidade e confiança. Neste instante, peça o dom da ação. Diga: Senhor, ensina-me a agir com fé mesmo sem ver o resultado. Dá-me coragem para caminhar, sabedoria para discernir e perseverança para esperar o tempo da tua promessa. Sinta o toque de Gabriel em sua fronte como um selo divino marcando o início de um novo tempo. A luz que ele traz abre caminhos que antes pareciam fechados, restaura o vigor espiritual e desperta uma confiança nova no poder de Deus. Agora, imagine essa luz se expandindo, alcançando sua casa, sua família, seus relacionamentos, seu trabalho, seus sonhos. Cada área tocada por ela se torna lugar de bênção. O anjo diz ao seu coração: nada está perdido. Tudo o que é de Deus se renova. E à medida que essas palavras ecoam, você percebe que o peso se desfaz e a alma respira leveza. São Gabriel, mensageiro da esperança, força de Deus e porta-voz da renovação, intercede por nós. Ensina-nos a acolher os segredos do céu com fé,
a caminhar com confiança, a permanecer em silêncio quando for tempo de ouvir e a agir quando for tempo de cumprir. Que tua presença nos recorde, todos os dias, que o céu não está distante, mas presente em cada gesto de amor, em cada ato de fé e em cada sim pronunciado diante da vontade divina. E agora, enquanto a presença do anjo se dissipa suavemente, deixe em seu coração uma promessa: viver em estado de fé renovada. Que cada amanhecer traga a lembrança de que Deus continua agindo e que o mesmo arcanjo que anunciou o milagre da encarnação permanece ao seu lado, guiando seus passos na direção da luz. Testemunho e perseverança na fé. A transformação que começa com a oração não se encerra quando o vídeo termina. Ela apenas inicia o seu percurso dentro da alma. A verdadeira renovação acontece quando o coração decide permanecer fiel ao toque do céu recebido por meio de São Gabriel Arcanjo. A fé precisa ser alimentada como uma chama viva, protegida do vento das dúvidas e reacendida diariamente pela oração, pela esperança e pela prática do bem. É na constância e não nas grandes emoções que Deus constrói a solidez da fé. São Gabriel continua ao seu lado, mesmo quando você não o sente. Ele é o mensageiro da perseverança, aquele que sustenta o que foi iniciado e guarda a semente divina, até que floresça em frutos de conversão, coragem e paz. Perseverar é acreditar na promessa, mesmo quando ela parece distante. A alma perseverante não busca sinais extraordinários, mas reconhece a presença de Deus nas pequenas confirmações do dia a dia, na palavra que consola, na força que volta inesperadamente, no silêncio que traz paz. Gabriel age nesses detalhes, lembrando que o milagre raramente começa de forma grandiosa. Ele se manifesta discretamente, até que o coração se dê conta de que já foi transformado. Por isso não se apresse nem desanime. Toda graça tem seu tempo de maturação. O anjo do Senhor não abandona quem confia. Ele acompanha, fortalece e guia cada passo do caminho, mesmo quando os olhos humanos ainda não percebem o resultado. O testemunho é o prolongamento dessa fé viva. Quando você partilha o que sentiu, o que Deus iniciou ou o que foi curado em silêncio, o céu se alegra. A bênção cresce quando é compartilhada, porque o testemunho é semente de esperança para outros corações. Há pessoas que vivem em profunda escuridão e precisam ouvir que o céu ainda age, que as promessas se cumprem, que a oração tem poder. Cada vez que você fala sobre o que experimentou, Gabriel multiplica essa graça. Sua voz se torna instrumento divino, ecoando a mensagem do anjo. Nada é impossível para Deus. Seu testemunho, mesmo simples, pode reacender a fé de quem já não crê. E é assim que o plano do Altíssimo se expande, por meio dos que perseveram e anunciam. A perseverança, porém, exige luta interior. Haverá dias em que o desânimo parecerá mais forte, em que o silêncio de Deus será longo e o coração questionará se o anjo ainda está presente. É precisamente nesses dias que a fé precisa ser mais firme. A ausência de consolo é uma escola espiritual onde se aprende a amar a Deus não pelos dons recebidos, mas por quem Ele é. Gabriel ensina que, quando o homem permanece fiel mesmo sem sentir, o céu se comove e age com ainda mais intensidade. É a fidelidade na escuridão que mais agrada ao Altíssimo. Cada vez que você ora cansado, cada vez que perdoa quando preferiria se calar, cada vez que confia quando tudo parece perdido, o anjo se inclina e recolhe essas ofertas silenciosas, levando-as diante do trono de Deus como perfume de sacrifício e fé. A perseverança também é fruto da gratidão. A alma que aprende a agradecer nas pequenas vitórias e até nas demoras, transforma a espera em louvor.
Gabriel ensina que a paciência é o altar onde o tempo humano se encontra com o tempo de Deus. A promessa não falha. Ela se cumpre quando o coração está pronto para recebê-la. E enquanto você espera, o anjo trabalha. Ele alinha circunstâncias, remove obstáculos invisíveis, inspira decisões e abre caminhos. O que parece demora muitas vezes é apenas o tempo necessário para que a bênção venha completa, sem causar feridas. Por isso, mantenha viva a chama da fé. Retorne a esta oração sempre que o peso da rotina tentar apagar o que o céu acendeu. A repetição não é falta de fé, é fidelidade. Cada vez que você volta a rezar, reforça o laço espiritual com Gabriel e renova o pacto de confiança com o Criador. Lembre-se, Deus não se contradiz. O que Ele começou, Ele concluirá. E o anjo permanecerá ao seu lado até o cumprimento total da promessa. Permita agora que o silêncio se instale e guarde dentro de si as palavras que o anjo gravou em seu coração. Leve essa luz consigo. Ore pelos outros, ofereça consolo, espalhe esperança. Seja você também um mensageiro do Altíssimo no mundo. A mudança que começou em seu interior se tornará visível em suas atitudes, em seu olhar, em sua voz. Gabriel continuará ao seu lado, sustentando a fé, multiplicando a graça e guiando seus passos, até que sua vida inteira se torne testemunho vivo de que Deus age, renova e transforma tudo o que nele confia.